Botafogo perdeu na última gloriosa quarta-feira para o Pachuca, nas quartas de final, mais ou menos isso, do Intercontinental, que é meio que o Mundial, enfim, a FIFA é uma zona. Mas o Botafogo caiu duas partidas antes da decisão, por mais que só exista uma semifinal e o finalista já esteja garantido. Enfim, perdeu para o Pachuca de 3-0 e nem chegou a semi ou a partida antes da decisão contra o Real Madrid no Intercontinental de 2024. Foi feio, meio que é uma vergonha, mas está longe, ou um pouco longe, um pouco distante, de ser a maior vergonha brasileira em mundiais. E eu, como sou um torcedor do Santos, todo ano, desde 2011, busco motivos para acreditar que a derrota por 4-0 para o Barcelona não é a maior vergonha da história brasileira em mundiais. E eu realmente acho que não é, porque, por exemplo, já não era no dia, porque o Inter perder para o Mazembe, para mim é mais feio. Mas, enfim, pensando nisso e na derrota do Botafogo para o Pachuca, eu resolvi tentar listar aqui quais são as maiores vergonhas do Brasil, dos times brasileiros, em mundiais de clubes, nesse formato que, com pequenas mudanças, ocorre desde 2005, quando o São Paulo, inclusive, foi campeão do mundo. É uma lista tirada da minha cabeça, eu darei argumentos, não precisa me xingar caso você discorde. Inclusive, por favor, mande nos comentários a sua lista. Eu separei 7 ocasiões em que dá para se justificar com vergonha. Dá para falar, foi uma vergonha o que esse time brasileiro protagonizou. Então eu vou começar pelo sétimo, terminando naquele que eu acho, com o primeiro lugar, que é o dono da maior vergonha brasileira em mundiais. Então vocês já deduzem que não vou falar do mundial que o Boca perdeu para o Milan, que o River Plate caiu na semi para o Al Ain dos Emirados Árabes. Não é brasileiro, não vai contar. E claro, o Corinthians. O Palmeiras quando perdeu para o Chelsea numa prorrogação. O São Paulo campeão do mundo, assim como o Corinthians. Não foi vergonha, né? Perder para o Chelsea na prorrogação não é vergonha do Palmeiras, então esses não estão na lista. Porém, 7 vezes eu acho que você pode usar a palavra vergonha, só acho que elas têm níveis diferentes. Então vamos começar. E talvez seja um pouco puxando para o meu time, talvez seja um argumento justo. Eu acho que a sétima maior vergonha, ou a menos vergonhosa situação dessas 7 que listarei, é a do Santos. Por mais que tenha sido um 4-0, uma piaba, não viu a cor da bola, e mesmo tomando 4 gols, o melhor jogador do Santos na final do Mundial foi o Rafael, o goleiro. Mas o Santos ganhou uma semi daquele Mundial, eu estava no estádio, eu vi uma vitória, ganhou do Caxiwa Reysol por 3-1. Cara, o próprio Guardiola escreve em seu livro, ou fala para o jornalista que escreveu seu livro, que foi a melhor apresentação do Barcelona que ele treinou. Todos os Barcelonas que ele treinou, né, com as pequenas variações de elenco. Então, assim, é feio? É. 4-0 é bem constrangedor? É. Mas você tá pegando talvez o melhor time da história, o segundo melhor time da história, top 3 time da história, com certeza times, não seleções, e perde de 4-0, sendo que você ganhou a semifinal, ou seja, pelo menos chegou na final, é feio. Mas não é tão vergonhoso, na minha visão, claro, quanto outras 6 situações que continuem agora. E mais ou menos parecida é a vergonha do sexto lugar, que para mim é o Fluminense contra o Manchester City em 2023. Também perdeu de 4-0 a final, mas também ganhou a semi, no caso do Al Ahly, lá no... Onde que foi ano passado? Foi no Qatar? Deve ter sido, não sei. Ganhou a semifinal. Foi lá, fez o básico. Ganhar do time que não é europeu. E contra o europeu, só não dava. Tomar 4 gols é feio? É. Criou uma outra chance. O Santos também criou, por mais que seja pouco lembrado, até criou. O Neymar teve uma cara a cara com o Valdez, por exemplo, que ninguém lembra e ele perde o gol. O Fluminense mostrou pro mundo, né, viraliza nos edits aí de TikTok direto, algumas saídas do Fábio pra zaga, volta no Fábio, aquela saída a lá Diniz. Mas não dava. O Manchester City, para mim, não é um top 3 melhores times da história, como o Barcelona daquela época era. Mas era meio imbatível, porque a gente vive numa época em que o europeu que chega lá é meio imbatível pelo resto do mundo. Aquele grupinho de Real Madrid, Manchester City, o Barcelona na boa fase, o Bayern de Munique, esses caras não vão perder. Eu acho, de repente o Real Madrid perde semana que vem, sei lá, pro Al Ahly ou pro Pachuca, mas a probabilidade deles perderem para times do resto do mundo é muito pequena. Tem 4 ou 5 times ali no topo. Dali para baixo dá para arranjar uma zebra. Só que a zebra não aconteceu na própria Champions. Então foi o Manchester City, que pro resto do mundo é imbatível, enfiou 4-0. O Fluminense perdeu de 4-0, mas ganhou a semi. Para mim isso não é tão vergonhoso. Eu só coloco acima, em termos de vergonha, do Santos, porque o Manchester City, apesar de ser para mim imbatível, como o Barcelona era, o técnico do City não foi falar, apesar de ser o mesmo técnico,
que é a melhor atuação do time dele lá. Então o Guardiola falou isso pro Barcelona, talvez ele ainda não tenha falado pro Manchester City, porque ele não saiu de lá, mas como não falou, fica um pouquinho, né? Não é vergonha, mas enfim, já que tem gente que fala que é vergonha, fica um pouquinho acima. A quinta maior para mim é o Flamengo de 2022, e aí a gente já vai para uma outra seara, times que não chegaram na decisão. O Flamengo de 22, para quem não lembra, foi terceiro lugar, ganha do Al-Ahly na disputa de terceiro. O Al-Ahly vai aparecer bastante nesse vídeo. Mas perde a semifinal pro Al-Hilal. É aquilo, é um Al-Hilal antes das contratações bilionárias. Mas era um Al-Hilal bem decente. Primeiro que era o Al-Hilal campeão da Ásia, coisa que esse primeiro ano de Neymar, por mais que não jogue e companhia, tenha perdido. Eles perderam a Champions da Ásia nesse ano. Aquele time foi campeão da Ásia. Então assim, era forte. Por mais que o Marega, né, o centroavante, não fardasse no time atual, era um bom time. E eu não sei se isso é uma defesa ao Flamengo ou uma crítica ao Flamengo, mas falando em argumentos dados por participantes do jogo, ou do Mundial, o Rodrigo, que não participou desse jogo, mas era do Real Madrid, claro, que ganhou do Al-Hilal na final 5-3, fala que meio que o Real Madrid esperava que era o Al-Hilal. E você pode argumentar, pô, se eles esperavam o Al-Hilal é porque o Al-Hilal era bom. Você pode argumentar também que, pô, isso é meio feio pro Flamengo. Mas, assim, era uma derrota plausível. O Al-Hilal daquela época já brigaria na Libertadores aqui, acho que conseguiria encarar os times brasileiros, já que o resto do continente não encara. É meio feio, porque você é um Flamengo que pro Brasil, pra América do Sul, é muito rico. Mas era mais ou menos o mesmo nível, foi um 3-2, que o Al-Hilal jogou muito mais que o Flamengo, mas eu acho pouco aceitável. Quarto lugar da minha lista é o Botafogo perdendo pro Pachuca. E aí é curioso, porque é o único da lista que não cai na semi ou na final. Eles caem nas mais ou menos quartas de final, nessa confusão de tabela do Intercontinental. Mas o Pachuca é um bom time, o Pachuca é o campeão da Conca Champions. Por mais que os mexicanos sempre passem vergonha no Mundial, é o talento deles, de repente o Pachuca muda isso esse ano. Mas é um time com jogadores muito interessantes, que fardariam em times brasileiros com alguma tranquilidade, times bons brasileiros, inclusive. Talvez o próprio Botafogo, uma peça ou outra. E o Botafogo tem a principal desculpa, eu acho ela, por mais que o próprio técnico não tenha utilizado, mas eu acho ela muito válida, que é, eles ganharam a Libertadores uma semana e meia antes, ganharam o Brasileiro 3 dias antes, tiveram que viajar para o Catar, e aí enfiaram um monte de reserva lá, fizeram um time meio mistão, e acabaram perdendo. Eu acho que 3-0 é feio, mas eu acho que perder para o Pachuca nessa situação de viagem não, porque assim, se você é mais velho que nem eu, você vai lembrar quando os times mexicanos jogavam a Libertadores. E vamos pegar um exemplo do Santos só para ficar aqui. O Santos jogou uma semifinal de Campeonato Paulista no sábado e na terça-feira estava jogando em Querétaro, em 2011. Isso contra o América do México, o estádio do América estava fechado. Ou algo do gênero, não sei. Eles foram jogar em Querétaro, que é o que importa. É uma viagem maluca. Mas o México, em comparação ao Catar, ainda é mais perto. Eu já fiz, quando eu fui pro Japão em 2011, a minha a primeira parada do avião foi no Catar, foi em Doha. Bicho, é longe, velho. São 16 horas de viagem. É muita coisa. Então eu entendo o Botafogo ter tropeçado também pelo cansaço. Não vou julgar. É feio, caiu muito cedo. Mas tem 3 vexames que pra mim são piores. E o terceiro deles é o Palmeiras em 2020. Que é quarto lugar. E vai ter time acima que teve posição melhor. Aliás, os 2 times acima tiveram posições melhores. Mas o quarto lugar pro Palmeiras é bem feio. Porque assim, perdeu pro Tigres. E eu posso já usar a mesma justificativa do Pachuca. Os times mexicanos competem com os sul-americanos. E era um Tigres realmente muito bom. Com o Gignac ainda numa boa fase e tal. Era um time bem legal. E o Tigres ganha do Palmeiras. O Palmeiras também tinha sido campeão da Libertadores dias antes. É importante citar isso. Só que o Palmeiras perde a disputa de terceiro lugar pro Al-Ahly. Nos pênaltis, um 0-0 bem chato. Mas perde. Então é bem feio, né? Você ir pra lá, foi o primeiro brasileiro que foi pra lá e nem terceiro foi. Foi quarto. Então pra mim isso é top 3 vexames. No ano seguinte, aliás, no mesmo ano, mas no fim do ano, o Palmeiras se recuperaria e quase foi campeão contra o Chelsea. Segundo lugar, pra mim é o Galo de 2013. Todo o respeito do mundo ao Raja Casablanca, que inclusive jogou aquele Mundial no seu próprio país. Não lembro se era no estádio deles, desculpa, agora não lembro. Mas acho que não, inclusive porque... Enfim. Mas o Galo
teve 6 meses, 7 meses, enfim, de preparação depois da Libertadores. O Ronaldinho ainda queria jogar alguma bola. É muito feio perder pro Raja e perder merecidamente, por mais que eles tenham vencido a disputa de terceiro lugar depois, que foi contra quem? Eu não lembro contra quem foi. Mas foi só nos acréscimos, foi um jogo apertado. Foi muito feio, né? O Raja ganhou merecidamente, o Galo tava numa crise lá, que o Cuca avisou antes que ia sair, e aí o time desmoronou. Mas chegou a empatar, fez 1-1, né, o gol do Ronaldinho, e depois desmorona de vez. Pra mim é a segunda maior vergonha, porque perdeu numa semifinal, numa época em que a gente ainda achava perder na semifinal absolutamente impossível. Por mais que já tivesse acontecido uma vez, mas era a famosa exceção que confirmava a regra, e pra mim segue sendo a maior vergonha da história dos brasileiros e mundiais, que é o Inter perder pro Mazembe. E eu acho o Mazembe carismático demais. Mas perder pro Mazembe, por mais que o Inter tenha vencido, inclusive, a disputa de terceiro lugar contra um time coreano lá, com alguma tranquilidade, foi um 4-2, mas chega a abrir 4-0, se eu não me engano, ele toma 2 gols do Molina, que jogou no Santos, inclusive, depois perder pro Mazembe, e perder mesmo, assim, não conseguiu jogar, e tem toda a comemoração do Kidiaba, que acrescenta no sentido, meu Deus, a gente tá tomando piaba e o cara ainda tá zoando a nossa cara, por mais que fosse, né, a comemoração tradicional dele. Foi bem feio, e pra mim segue sendo a maior, porque era uma época que era meio, como eu falei do Galo, impossível, a gente não enxergava o Sul-Americano perdendo antes. Você vai cumprir a sua obrigação, ganhava a semi, aí perdia do Europeu na final, beleza. 2 anos depois ainda ganhou, né? O Corinthians conseguiu ganhar, por mais que fosse um Chelsea que muita gente acha que era batível. Eu acho que, pro Corinthians, eu não acho que qualquer um chegaria lá e ganharia daquele Chelsea, mas tudo bem. Mas o Inter perdeu numa época que não era comum, para um time que ele era melhor, e ganha a disputa de terceiro lugar com uma tranquilidade que mostra, era só jogar o que jogou no terceiro lugar e ganhava a semi. Mas perdeu. E pra mim, essa é a maior vergonha dos brasileiros nos mundiais. Quero ler, né? Eu falo ouvir, mas quero ler a sua opinião. Manda nos comentários caso queira. Se não, só não me xinga. Tá tudo bem. Paz no coração.